Pessoal, nos últimos dias, nos últimos vídeos, melhor dizendo, a gente tem tentado propor algumas reflexões aqui a respeito da blindagem que o presidente Jair Bolsonaro possui a respeito de sua imagem. Bolsonaro parece que ele está imune, não às críticas, mas imune a associações que as notícias negativas possam causar com a sua imagem. Por exemplo, o caso de Paraisópolis pegou muito mal para João Dória. João Dória não teve o jogo de cintura necessário para lidar com essa situação, quis emular Bolsonaro, mas emulou de um modo muito mal feito e virou simplesmente um pastiche de Bolsonaro, o que acabou pegando muito mal para ele, foi muito criticado e o caso de Paraisópolis acabou arranhando a imagem de João Dória. Mas parece que os episódios negativos que ocorrem com o governo Bolsonaro não afetam, não arranham a imagem dele. Você pode falar, olha, comigo arranha, claro, mas você já está desgostoso com o Bolsonaro, você já não o aprecia mais, então é óbvio que qualquer coisa que vá acontecer acaba simplesmente aumentando a sua situação, a sua indignação, a sua falta de admiração com o presidente, o seu desgosto. Mas perceba que é muito difícil nós encontrarmos algo que acabe afetando a imagem do Bolsonaro que possa ser associado com ele de um modo negativo. Bolsonaro não é o presidente da carne cara, não é o presidente do dólar alto, não é o presidente do desmatamento, não é o presidente da vergonha internacional. Mas por que que ele não consegue ter uma imagem negativa associada com relação a ele? E aí nós precisamos discutir como que é composta essa blindagem? E Bolsonaro ele é blindado fortemente pelos seus eleitores. Eleitores não, exército. E isso é algo muito importante que nós precisamos discutir. Bolsonaro ele não tem eleitores. Bolsonaro o que ele tem é um exército de eleitores que o protege, que o defende, que marcha e faz exatamente aquilo que ele quer. É um exército muito disciplinado que cumpre as ordens, do caso, o seu capitão. Já falamos aqui algumas vezes que Bolsonaro ele é um líder bonapartista. O que é um líder bonapartista? É aquele líder que vai marchando contra as instituições para suprimir todas as instituições, colocá-las embaixo, colocá-las em um nível inferior ao poder executivo. Então esse é o mote de Bolsonaro, é isso que ele é, ele não é um presidente, ele é um líder bonapartista. E quanto mais as pessoas debochavam, quanto mais as pessoas desacreditavam em Bolsonaro, parecia que mais forte ele ficava. No Irã, quando eles tiveram a revolução, lá atrás, o Ayatollah Khomeini, ele era muito ridicularizado, falavam que ele não sabia nem defecar em vaso sanitário, ele defecava em fossa. Ele era ridicularizado assim como Bolsonaro também era. Quando ele chega em Teherã, ele tem metade da população com a sua vertente religiosa e ele se torna uma máquina, uma força muito grande e faz a revolução no Irã, porque ele tinha um apoio, ele tinha um exército muito poderoso ao seu lado que era a população forjada em um cunho religioso. E nós temos isso com Bolsonaro. Os eleitores de Bolsonaro parece aqueles 30%, aquele grupo muito coeso, parece que eles têm algo a mais com Bolsonaro. E é aí que eu gostaria de chegar para tentar explicar esse ponto. Mas antes eu preciso falar sobre esses 30% que apoiam Bolsonaro. Muitas pessoas começaram a me dizer que a avaliação de Bolsonaro estava na casa dos 25%, porque uma pesquisa recente demonstrou isso, que saiu, salvo me engano, no Brasil 247, no Diário do Centro do Mundo. Eu peço para que vocês tomem cuidado com essa pesquisa. Eu entrei, procurei, não encontrei uma metodologia muito consistente, na verdade não encontrei nas duas reportagens a metodologia dessa pesquisa, não fala quantas pessoas foram entrevistadas, não fala a amostra dessa pesquisa, não fala como eles chegaram até esse resultado. Então até sair uma pesquisa de um grande instituto como o Ibope, o Datafolha ou da XP que fica fazendo algumas pesquisas de aprovação, vamos ter calma com esses resultados e vamos trabalhar com os 30% de aprovação, para que a gente evite qualquer tipo de interpretação equivocada. Então Bolsonaro tem esses 30% de eleitores fiéis, mas por que esses eleitores são tão fiéis a Bolsonaro dessa forma? E aí eu preciso trazer aqui o Bauman, novamente, o sociólogo Zygmunt Bauman, para explicar o motivo dessa idolatria, o motivo dessa paixão que as pessoas têm com Bolsonaro, que faz com que o eleitor dele seja, na verdade, um exército, um soldado bolsonarista. Isso porque no mundo que nós vivemos hoje é o mundo da modernidade líquida. Ou seja, nós não temos relações profundas. Porque o que é algo líquido? Quando você pega uma... Aqui eu não tenho. Mas se você derramar água em cima de uma superfície plana, essa água vai começar a adotar várias formas.
Então a água em uma superfície plana ela é muito mutável, um líquido ele é muito mutável, ele muda de forma a todo momento. E hoje na nossa sociedade atual, nós somos mutáveis, nós não temos conexões profundas, diferentemente dos nossos antepassados. Ou seja, quando você nascia, todo o seu destino ele era decidido pelo seu local de nascimento. Se você na Idade Média, por exemplo, nascesse plebeu, você seria plebeu. Se você nascesse nobre, você seria nobre até o final da sua vida. Hoje nós não temos mais isso. A sociedade foi mudando e nós começamos a ter muita liberdade para a nossa escolha. Antigamente, até nos tempos dos nossos pais, lá na década de 50, 60, o seu local de nascimento também influenciava com quem você iria casar, a sua religião e até mesmo a sua profissão. Se você fosse filho de médico, você seria médico. Se você fosse filho de engenheiro, você seria engenheiro. Se você fosse filho de padeiro, você iria ser padeiro. Porque o seu local de nascimento estava muito atrelado com o seu futuro. O seu futuro estava muito atrelado com o seu local de nascimento. E qual que era o sentido da sua vida? O sentido da vida daquelas pessoas era simplesmente seguir o destino que já tinha sido imposto. Hoje, qual que é o nosso sentido da vida? As pessoas estão em busca. As pessoas elas querem um sentido para viver. Ou, como outras, seguindo até mesmo, podemos dizer, uma filosofia de Albert Camus, filósofo do existencialismo, que eu acho que ele combina muito bem com esse momento da modernidade líquida, a vida é melhor sentida, é melhor vivida se não tiver sentido. Mas poucas pessoas têm essa filosofia do Camus, que a vida é melhor vivida se ela não tiver sentido. Várias outras, a maioria esmagadora, elas querem um sentido para viver. Mas é muito difícil, porque hoje o trabalho não tem mais sentido, o trabalho é alienado, as nossas relações pessoais elas são líquidas, elas são superficiais, as nossas relações de trabalho, nossas relações como sociedade, pessoal, tudo é muito líquido. Mas nós precisamos de um sentido, porque sem isso, por que que eu vivo? Por que que eu existo? Para que que eu tenho que acordar de manhã para trabalhar? Mas qual que é o sentido desse meu trabalho? Então as pessoas elas buscam o trabalho, elas buscam o sentido. Muitas delas canalizam o sentido da vida para o trabalho. Por isso que as empresas, as startups, Google, por exemplo, elas querem pessoas muito engajadas. Por que o Google faz e as startups fazem? Você trabalhando na minha empresa, você vai mudar a saúde, a forma como a saúde é feita no Brasil. Você vai impactar milhares de pessoas. Você vai mudar a vida de muita gente. Isso é colocar sentido. Porque o trabalho ele deixa de ser um trabalho e ele passa a ser um sentido para aquela pessoa. Então aquela pessoa ela deixa de trabalhar. Ela faz algo que dá sentido à vida dela. E assim eu consigo reduzir, obviamente, o salário também. Mas muitas pessoas, como eu falei, vão para o trabalho buscar sentido na vida, outras pessoas encontram sentido no casamento, outras pessoas lutam por uma causa, causa dos homossexuais, causa dos negros, causa dos animais. E os eleitores de Bolsonaro encontraram um sentido para a sua vida seguindo o Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro. Então, para esses 30% de eleitores, ou para esse exército de Bolsonaro, o sentido da vida deles é justamente Bolsonaro. E aí que está o grande problema, porque quando você fala de Bolsonaro, você está atacando o próprio sentido da vida dessas pessoas. E essas pessoas, sem Bolsonaro, elas não têm mais sentido. Então ele precisa continuar existindo, ele precisa continuar prosperando, ele precisa continuar vencendo, porque sem Bolsonaro a vida dessas pessoas ficará um enorme vazio. Então ele dá sentido para a existência dessas pessoas. É basicamente o que ocorre nas empresas. Qual que é a principal motivação que você, como patrão, ou os seus chefes podem dar para você? Sentido no seu trabalho. A maior motivação que você pode ter é você enxergar que o seu trabalho tem sentido. E Bolsonaro ele faz isso. Ele trata os seus seguidores como sendo um exército. E ele fica a todo o momento instigando as pessoas, instigando os seus eleitores a defendê-lo. Ele mantém a militância muito inflamada a todo momento. Então o que ele faz? Ele tem lá suas pontas de lança, ele tem o Abraham Weintraub, ele tem o presidente da Funarte, o maestro Dante, para atacar certos pontos, para provocar uma reação por parte da oposição, por parte da esquerda, para que essas pessoas comecem a criticar Bolsonaro, e aí esses militantes ativados pelas milícias digitais, pelos robôs, pelo gabinete do ódio, enfim, ficam ativados e saem em defesa de Bolsonaro. Então eles sempre têm um sentimento de pertencimento.
Eles pertencem a esse grupo do Bolsonaro. E eles precisam defender Bolsonaro porque a oposição está atacando com mentiras, com injúrias, enfim, todo o resto. Então, dessa forma, ele consegue se blindar, porque se você ataca Bolsonaro, se você começa a associar negativamente a imagem com o Bolsonaro, você está atacando o sentido da vida dessas pessoas. Então elas não querem isso. Elas sempre vão buscar desculpas. Elas sempre vão contra-atacar para não defender Bolsonaro, mas para defender o próprio sentido de vida que elas têm. E isso é muito, mas muito forte. Vocês não fazem ideia do quanto isso é forte. Quando a pessoa encontra um sentido na vida, ela batalha com unhas e dentes para aquilo. Então isso é muito forte. O Bolsonaro conseguiu provocar nessas pessoas, conseguiu entregar a essas pessoas um sentido para elas viverem. E por isso que ele é um fortíssimo candidato para 2022. E é por isso que essa retomada econômica, que hoje vai ser em torno de 1% do PIB, mas no ano que vem já vai aumentar 100%, porque vai para 2%. É muito pequeno, mas vai aumentar 100%. Os números, eles têm poder, as palavras têm poder. Então, isso é coisa de coach, né? Mas olha só, se eu falar que eu conheço você há meia década, é muito mais impactante do que eu falar para você que eu te conheço há 5 anos. Então, as palavras, o jogo, a comunicação, o marketing, eles têm muito poder. E se isso continuar, essa aprovação de 30%, a melhora da economia, a melhora, o entusiasmo dos empresários e a retórica da oposição não conseguindo arranhar a imagem de Bolsonaro, fica muito difícil o pleito para 2022 para qualquer pessoa que queira disputar com Bolsonaro, pelo menos nesse momento, com exceção que eu vejo Luciano Huck e Sérgio Moro. Por que Huck e Sérgio Moro? Porque Huck ele tem uma posição diferente. Ele tenta combater a polarização política. Ele se coloca como sendo alguém que antagoniza a polarização. Ele já fala, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Ele fala quase que ele é de centro, ele é contra a polarização. Então ele tem um discurso forte. O Ciro Gomes ele tenta ir por essa vertente, mas ele já tem um histórico na política que acaba um passado político que pode prejudicá-lo nesse momento. Ao passo que pode ajudá-lo na briga contra o Luciano Huck, porque ele fala que o Huck é um estagiário e ele tem muita experiência, o passado também pode prejudicá-lo. E também temos Sérgio Moro. Sérgio Moro hoje ele é adorado pela classe média. A imagem dele ficou arranhada, mas ele ainda é adorado, ovacionado. Vejam o que aconteceu no show do Roberto Carlos, ele foi ovacionado. E nós precisamos lembrar também que Moro tem 50% de aprovação por parte da população, é 20% a mais do que Bolsonaro tem hoje. Então, Moro é de fato um adversário fortíssimo para Bolsonaro em 2022. Mas tirando Huck e Moro, eu acho que a situação fica muito complicada se Bolsonaro conseguir manter essa imagem impenetrável, intacta pelo menos, para os seus apoiadores, para o seu exército bolsonarista. Então, se você chegou até aqui, considere se inscrever, deixe a sua reflexão, porque a sua reflexão, perceba, ela é importante, porque à medida que nós fomos trabalhando nesses vídeos, à medida que nós fomos trabalhando com esse assunto, a reflexão foi clareando, as ideias começaram a surgir, então a sua reflexão é muito importante. É por isso que eu falo, nós somos uma corrente, uma comunidade de reflexão. E é por isso que eu peço para que vocês tragam mais pessoas, para que a gente possa atingir a marca dos 30 mil inscritos até o final do ano. Porque mais pessoas refletindo, são mais reflexões, mais as ideias ficam cada vez mais claras e assim a gente consegue trocar ideias, bater papo, fazer reflexões cada vez melhores. Possivelmente eu irei fazer a nossa live especial, trazendo todas as notícias que não foram que eu não consegui cobrir durante esses últimos dias, na segunda-feira às 9h30 da noite, tá bom? Então segunda-feira, 9h30 da noite, possivelmente nós vamos ter a live, mas com o final de semana aí no sábado e domingo eu trago aqui para vocês, eu de fato vim aqui confirmar o horário da live, tudo bem? Então também me sigam no Twitter @profleoficial.